preço do Bitcoin se recuperando no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e no vídeo de hoje eu quero falar sobre ouro, prata e Japão, que estão gritando que vai dar merda. Post aí do Luiz VDB no x.com. Bitcoin está se comportando como se a merda já estivesse acontecido. E se o cenário não mudar, estamos a poucas semanas de termos um problema geral com os bons. O que ele está falando aqui? Esse assunto é muito importante e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bom, antes disso, o preço do Bitcoin aqui a quase 88 mil dólares, 87,8 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, 463 mil reais, então bem abaixo ali da faixa dos 500 mil reais, que é um marco aí, pelo menos do ponto de vista do real brasileiro. E qual que é a questão aí, qual que é o grande problema que ele está mencionando, que eu já venho mencionando desde o início do canal, basicamente, que é o colapso das moedas fiduciárias. O dólar já perdeu mais de 97% do seu poder de compra desde 1913 e assim vai. As outras moedas fiduciárias, boa parte delas são ainda bem piores. E aqui a gente tem a dívida dos Estados Unidos, que já passa de 38 trilhões de dólares e vem subindo. Mas o problema da dívida não é um problema isolado nos Estados Unidos. Bem pelo contrário, a gente tem países que estão em uma situação ainda pior, como é o exemplo do Japão. A dívida do Japão é a maior do mundo em proporção ao PIB, superando 250% em alguns períodos, o que é realmente um absurdo. Ainda não causou um colapso devido a fatores como alta poupança interna e o fato da maioria dos títulos ser detida por investidores japoneses, Banco do Japão, seguradoras, bancos. Juros historicamente baixos e o papel do Banco do Japão monetizar parte dessa dívida, embora a situação esteja mudando com inflação crescente e aumento de juros, gerando pressão sobre o governo para equilibrar estímulos fiscais com a sustentabilidade da dívida. O que aconteceu aqui é que o Japão foi um dos primeiros países a adotar essa política mais intensiva de impressão de dinheiro, quantitative easing e assim por diante, certo? Isso acontece lá desde a década de 90, então a gente já consegue vislumbrar o que pode acontecer em outros países no futuro. Por exemplo, os Estados Unidos começou com as políticas de quantitative easing agora recentemente, a partir de 2008, depois da crise do subprime. Então a gente tem uma dívida bruta do governo que já ultrapassa 1,3 quadrilhão de ienes. Então é realmente brutal aqui. E basicamente é o Banco Central imprimindo dinheiro e a dívida começa a ficar gigantesca, ninguém quer comprar essa dívida, então ele vai lá e compra a dívida, compra boa parte aí do mercado japonês. Então é uma situação realmente insustentável. É quase como um socialismo 2.0, onde o governo começa a interferir cada vez mais na economia e vai criando distorções na economia. E a conta chega eventualmente, e quanto mais o problema é empurrado para frente, mais cara fica essa conta, certo? Bom, e o que a gente vê aí como uma das alternativas a todo o colapso das moedas fiduciárias? Então, basicamente, ativos escassos, aqueles ativos aí que não podem aumentar sem freio. Então, o dólar, ele não é um ativo escasso e é menos escasso ainda desde 1971, com o final do acordo de Bretton Woods, final da paridade de dólar e ouro, e então as pessoas estão cada vez mais percebendo que as moedas fiduciárias realmente vão colapsar, a dívida não será paga, e aí o que elas vão fazer? Então algumas pessoas estão apostando no ouro, certo? Então o ouro já sobe mais de 80% nos últimos 12 meses. A prata também é um ativo escasso, e não só um ativo escasso, mas é um ativo que é utilizado industrialmente. Então também a prata vem se valorizando aí, uma valorização brutal, mais de 200% em dólar nos últimos 12 meses. Bitcoin também é um dos ativos que mais se valorizou desde a sua criação. Por exemplo, o gráfico aqui do Google vai até 2016 e desde então mais de 19.000% de valorização em dólar, certo? Se a gente colocar o zoom out ali. Então, ativos escassos vêm se valorizando, as pessoas estão apostando em boas empresas, boas ações, imóveis e por aí vai, né? Então existe uma gama de ativos que está sendo utilizada como ativos escassos. Por quê? Porque as moedas fiduciárias estão colapsando, e se você deixar o seu dinheiro em uma moeda que está colapsando, a tendência é que você perca dinheiro, e ninguém quer que isso aconteça.
E o que nós temos, então? Nós temos também uma questão geopolítica que faz com que o dólar não seja mais aquela moeda de reserva global que é utilizada por todos os países sem medo. Então a gente tem uma certa incerteza, conflitos econômicos acontecendo, e isso faz com que países, bancos centrais, pensem em alternativas. Então, por exemplo, a notícia aqui da Infomoney: a China estaria acumulando ouro secretamente para reduzir dependência do dólar. O aumento nas compras de ouro pelo partido chinês começou em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Então, os países estão se posicionando nesse cenário pós-hegemonia do dólar e talvez pós-moedas fiduciárias, que estão sim fadadas ao fracasso. Aqui eu tinha separado esse gráfico para mostrar para vocês num último vídeo, mas não deu tempo, então vou mostrar agora aqui um post do fiscal do fim dos tempos, no x.com. Abre aspas: não sei o que a China sabe, mas alguma coisa muito grande está prestes a acontecer. Olhem o aumento do estoque de ouro. Aqui é o estoque de ouro da China, que realmente subiu de forma brutal. E o ouro é um ativo defensivo, então isso aí traz uma certa preocupação, certo? Durante mais de uma década, o estoque de ouro da China ficou baixo, errático, sem tendência clara, e de repente, mudança de regime, aceleração quase vertical, volume fora do padrão histórico, né? Não é um ruído isso daí. O que geralmente indica, quando um estado aumenta estoques sem anúncio prévio de forma rápida em um ativo monetário neutro, ele está reduzindo dependência, não buscando retorno. Ouro não é trade, é seguro sistêmico. E o contexto aqui também importa. A gente tem esse movimento acontecendo ao mesmo tempo em que moedas fiduciárias perdem poder de compra, dívida global atinge recordes, cadeias geopolíticas se fragmentam. Então o gráfico não fala aí de conflitos, mas de preparação. Os estados não acumulam ouro por emoção, acumulam por desconfiança estrutural. E quando isso acontece em escala, algo pode ter mudado no tabuleiro, mesmo que ainda não apareça nas manchetes. Não é sobre saber o que vai acontecer, é sobre não depender de promessas quando acontecer. E antes de falar um pouco mais sobre esse post aqui que eu mencionei no início do vídeo, eu gostaria de lembrar que se você quer comprar Bitcoin, eu deixo aqui um link na descrição do vídeo do Mercado Bitcoin, que é uma das maiores corretoras do Brasil, da América Latina, bastante praticidade aí para você utilizar, e o que eu acho mais interessante, particularmente, é que eles têm um cartão com 1% de cashback em Bitcoin sem anuidade, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, já faz um tempo que eles têm aí esse cartão, e eu acho muito interessante. 1% de cashback em Bitcoin sem anuidade, eu acho interessante. É melhor receber satoshis do que receber reais, aí que, enfim, o real perde poder de compra ao longo do tempo de maneira quase que inevitável. E outro disclaimer, então: se você tem mais de 100 mil reais em patrimônio, me mande uma mensagem com o seu nome e WhatsApp no Twitter ou no Instagram, que você pode ganhar uma assessoria gratuita com um profissional certificado em parceria aqui com o canal. Então, se você tem dúvidas sobre alocação, sobre diversificação, sobre gestão de risco e, enfim, alocação de carteira, investimentos, tem alguma dúvida em relação a isso, você pode mandar essa mensagem e ganhar essa assessoria gratuita se você tiver mais de 100 mil reais em patrimônio. Mas dito isso, então, vamos dar uma olhada o que significa ouro, prata, Japão. Estão gritando aí que vai dar problema, e também a China comprando ouro, né? Basicamente, ouro e prata, né, não é inflação apenas, é confiança. Então o ouro está em all-time high, está na máxima histórica sucessivos, prata rompendo também, movimento liderado por fluxo institucional, não varejo, ou seja, o mercado está precificando risco sistêmico. O ouro sobe quando a confiança em dívida soberana cai, duration vira problema e liquidez prometida deixa de ser crível, né? É um sinal tipicamente pré-estresse, não pós-estresse. Cenário de dívida no Japão, já falei, é muito ruim porque o Japão tem o maior mercado de dívida pública do mundo, o Yield Curve Control, né, o pilar artificial do sistema. O Banco Central fica tentando manipular a taxa de juros há anos, e isso vai criando um problema cada vez maior, e qualquer desancoragem ali contamina o mundo. O que está acontecendo? Então, os juros longos estão subindo apesar de intervenção. O Banco do Japão está perdendo o controle marginal da curva e o capital japonês começa a repatriar ou exigir prêmio maior. Então, quando o Japão treme, bonds globais reagem.
O Bitcoin fraco não é baixa necessariamente, mas talvez uma antecipação, então o Bitcoin não está ignorando o risco. Geralmente ele se movimenta antes por ser um ativo muito líquido que é negociado 24 horas por dia. E ele está se comportando como se o estresse já tivesse ocorrido. Historicamente, o Bitcoin cai antes do evento, consolida durante o caos, explode depois que a liquidez retorna. Em 2020, o Bitcoin caiu antes do colapso, ficou lateral enquanto tudo quebrava, foi o primeiro ativo a reagir à liquidez. E o Bitcoin fraco não invalida o alerta, na verdade confirma o time. Falando sobre bonds, então, onde o problema realmente acontece, tudo converge para cá. Por que bonds são um elo fraco? É a dívida grande demais para juros altos, né? No Japão e no mundo. Então a gente vê a manipulação de taxa de juros e o problema da dívida, a bolha da dívida, em todo o mundo. E os juros, então, são altos demais para rolagem saudável, emissão depende de confiança marginal. E se o Japão perde o controle, mas o ouro e a prata disparam e o dólar não absorve o estresse sozinho, algo precisa quebrar aí no mercado de dívida. Então, falando sobre alguns cenários, né, de estresse de bonds, podemos ter um cenário de alta busca de yields, volatilidade com equities e intervenção coordenada. Então, o ouro sustenta, Bitcoin lateral depois reage e bonds sofrem, certo? Então, enfim, resumindo aqui estes cenários, pensando no longo prazo, ativos escassos são uma alternativa ao sistema fiduciário falido. Pensando no curto e médio prazo, o que nós estamos observando é o ouro atuando como um ativo mais defensivo, mais avesso a risco, então subindo em um primeiro momento, pois é o clássico ativo aí contra o sistema fiduciário tradicional que está ruindo. Inclusive, na época em que o sistema financeiro era um pouco mais saudável, existia o padrão ouro, a conversibilidade das moedas fiduciárias com ouro. Mas no longo prazo, se de fato o Bitcoin for o ouro digital, é um ativo escasso, e talvez até mais escasso do que o ouro, e adaptado aí para as características de tecnologia e internet, que hoje em dia é essencial para o mundo, talvez a gente veja aí um cenário positivo sim para o Bitcoin pensando no longo prazo. Então, ouro e prata não estão errados, Japão não está fazendo teatro, Bitcoin não está morto, está adiantando o movimento, né, talvez, e bonds são o epicentro provável. Um disclaimer clássico que eu quase esqueço de fazer aqui é que isso não é uma dica de investimento, é o disclaimer clássico do canal. Mas então não é o fim do mundo, mas é o fim aí de talvez a complacência em relação a toda essa dívida insustentável. E lembrando também, é interessante porque a prata, por exemplo, ela é utilizada em contexto industrial. Então eu me pergunto o quanto que isso não pode impactar aí o preço de produtos e quanto que a gente não pode ver aí o preço de tudo aumentando em breve, né? O que poderia desencadear uma série de consequências, inclusive para esse tema que a gente vem abordando de moedas fiduciárias e da crise da dívida também. Bom, então é isso, eu tinha mais alguns assuntos para abordar, mas vou deixar para o próximo vídeo, para esse vídeo não ficar tão longo. Preço do Bitcoin, então, fechando aqui a $88 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, cliquem no sininho, cliquem no hype. E principalmente considerem fazer parte da área de membros, apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero, e também ter acesso ao conteúdo exclusivo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até breve, ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.